Bom dia a todos. Que bom estar convosco mais uma vez. Que o Senhor seja honrado pela presença e pela vida de cada um. Que bom podermos estar juntos mais uma vez. E o tema para a gente meditar hoje é sobre um aspecto do caráter de Cristo e que Cristo quer ver refletindo na nossa vida, né? E ele usou isso no grande sermão da montanha. No texto de Mateus 5,7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Cristo é o maior misericordioso, né? A sua graça é tão grande que às vezes não conseguimos compreender. E ele quer ver isso refletido nos seus filhos. Nós precisamos, né, desenvolver também essa habilidade da misericórdia. Né? Como se dá isso? E o título diz assim: aos misericordiosos, Cristo dirá, muito bem. Né? Vocês conhecem esse texto, muito bem, servo bom e fiel. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nunca houve um tempo de maior necessidade para o exercício da misericórdia do que hoje. Hoje é o dia que mais precisa se exercer misericórdia, que a senhora White está falando. Os pobres estão ao nosso redor, bem como os angustiados, os aflitos, os pesarosos e os que estão prestes a perecer. Quem de nós aqui pode dizer que está vivendo longe dessas situações, né? Quem pode dizer, não tem nenhum pobre ao meu redor? Se talvez não tiver um pobre ao seu redor, né? Você está vivendo num condomínio de luxo, pode acontecer. Mas pode ser que onde tem os ricos vai ter muito aflito, muito angustiado, muitas pessoas pesarosas, né? Pessoas que estão necessitando da nossa misericórdia. E ela diz agora a responsabilidade para aqueles que adquiriram riquezas. Aqueles que adquiriram riquezas, adquiriram nas graças ao exercício, né? Adquiriram elas graças ao exercício dos talentos que lhes foram dados por Deus. Mas esses talentos para aquisição de bens lhes foram dados para que possam socorrer os necessitados. Olha só, você ganhou dinheiro, você é rico, hoje você tem bastante recursos, saiba que você ganhou foi graças aos talentos que quem lhe deu foi Deus. E Deus deu para um propósito, socorrer aos necessitados. É isso que ela está dizendo. Esses dons foram concedidos aos homens por aquele que faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vir chuva sobre justos e injustos, para que por meio da produtividade da terra os homens possam ter abundantes provisões para todas as suas necessidades. Os campos foram abençoados por Deus e em sua bondade ele fez provisão para os necessitados. Olha só, quando a gente olha para a terra, né, às vezes eu fico vendo aqui, hoje eu moro numa área rural, como as pés de árvores produzem tanto, a quantidade grande. Deus, ele é tão bondoso, quando ele dá em quantidade, né? A gente vê as produtividades das terras que a gente vive aqui hoje, 60 sacos de soja por hectare, 200 sacos de milho por hectare, é muita comida, Deus dá em abundância, sabe? E a gente vê tem tanto desperdício, não sei quantos já viram a gente pelas estradas do Brasil, a gente, ainda mais na época de safra agora, a gente vai atrás de um caminhão, é caindo grão o tempo todo em cima do carro da gente, quer dizer, é um desperdício de alimento, e como que pode ter gente passando fome ainda, né? É pela ambição e pelo egoísmo do ser humano, mas não era esse o propósito de Deus. Deus deu provisões abundantes, ela fala, para todas as necessidades. Na providência divina, os eventos foram ordenados de modo a estarem os pobres sempre conosco. Olha só, pela providência divina, os pobres sempre teriam conosco, ele falou, né? A fim de que os atributos de misericórdia e amor possam estar em constante exercício no coração humano. Perceberam, irmãs, essa frase? Olha que frase. O fato de ter pobres ao nosso redor e que foi pensado, providenciado por Deus, tinha um fim, ela fala, a fim de que esses atributos de misericórdia e amor estejam sempre em exercício na nossa vida, no nosso coração humano. Então a gente não tem que ficar triste, que, puxa, o pedinte veio me pedir de novo, esse mendigo está aqui de novo me pedindo dinheiro. A gente não deveria ficar triste, a gente tem que lembrar, Deus está colocando ele para exercitar o meu coração, para que eu seja bondoso, para que eu tenha misericórdia e eu possa exercer o amor. O homem deve cultivar a mansidão e a compaixão de Cristo,
Ele não deve se separar dos pesarosos, dos aflitos, dos necessitados e dos angustiados. Às vezes a gente quer separar, né? Puxa, essa irmã só fala coisa ruim. Ah, essa irmã está sempre reclamando da vida, está sempre angustiada, eu quero sair fora deles. E olha o que ela está dizendo, a gente não deve se separar dos que estão pesarosos, dos que estão aflitos. Não é fugir, hoje tem um velório, eu vou fugir, eu vou fazer de conta que eu não posso ir, não quero estar junto com quem está necessitado. Né? A pessoa ali, eu vou cruzar para o outro lado da rua porque vai ter um pedinte ali que vai me abordar. E ela diz que a gente tem que cultivar o espírito de mansidão e compaixão de Cristo. Olha só, há muitos que reclamam de Deus pelo fato de estar o mundo tão cheio de privações e sofrimentos. Mas Deus nunca pretendeu que essa miséria existisse. Não era plano de Deus. Ele nunca pretendeu que um homem tivesse em abundância das coisas supérfluas da vida, enquanto os outros filhos clamam por pão. O Senhor é um Deus de bondade. Esse não era o plano de Deus. A gente entende muito bem, né? A gente sabe o porquê, o resultado que estamos dessa miséria, da onde vem. Mas Deus usa todas as circunstâncias para desenvolver e aperfeiçoar o nosso caráter, né? Se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de seu senhor, não haveria clamor por pão, ninguém sofreria de privação e ninguém andaria nu e necessitado. A gente pode ler ao contrário essa frase, quer dizer que se existe pessoas nus, existe necessitados, existe gente pedindo pão e gente sofrendo privação, quer dizer que nós não estamos sendo fiéis mordomos dos bens de Deus. Podemos ou não podemos fazer essa leitura? Então, quando a gente vir alguém passando necessidade, que a gente possa olhar, Senhor, será que eu não tenho sido um fiel mordomo com todos os bens que o Senhor me deu? Que o Deus, o Senhor nos ajude, né? Ela diz assim ainda: é a infidelidade dos homens que ocasiona esse estado de sofrimento no qual a humanidade hoje se acha mergulhada. Se aqueles aos quais Deus fez mordomos empregassem os bens de seu Senhor para o fim ao qual foram concedidos, essa situação de sofrimento não existiria. O Senhor prova os homens ao dar-lhes abundância de boas coisas, da mesma maneira como provou o homem rico da parábola. Se nos demonstramos infiéis nas riquezas mundanas, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? Os que resistiram à prova na terra, os que foram achados fiéis e que obedeceram às palavras do Senhor, sendo misericordiosos e usando dos seus recursos para o progresso do seu reino, são aqueles que vão ouvir dos lábios do seu mestre as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que possamos refletir, irmãs, sobre isso no dia de hoje, possamos meditar e pedir misericórdia do Senhor que nos ajude para que nós possamos desenvolver em nós esse atributo de Cristo, da misericórdia, àqueles que estão ao nosso redor. Possamos amar o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus abençoe e um bom dia a todos.